E se o nosso DNA não for só um manual biológico, mas um arquivo vivo do cosmos? Nossa, E se a humanidade não for o produto final da criação, mas a própria ferramenta para corrigir um erro primordial no tecido do universo? são perguntas que já começam mexendo com tudo, né? Desafiam completamente a forma como a gente se vê, nosso lugar no mundo. Totalmente. A nossa análise de hoje vai fundo na introdução e nos capítulos iniciais de um e-book chamado O Homem que Reprograma Deus, de um autor chamado Elder Lag. Uhum. E a nossa missão aqui é tentar montar o quebra-cabeça que ele propõe. É uma obra que constrói uma ponte, assim, ousadíssima entre genética, mitologia, filosofia. E ele já avisa de cara, né, que a proposta não é provar nada. Exato. É mais sobre experimentar uma nova narrativa sobre a nossa existência. Sim, ele posiciona o livro nesse lugar muito específico, entre o que podemos medir e o que podemos sentir. Não é um artigo científico, mas também não é um texto puramente espiritual. É um terceiro território. Ok, vamos analisar isso. A premissa central, então, se eu peguei o fio da meada, é que somos uma espécie de editores do universo. Isso. E não só seus habitantes. E para construir essa ideia, ele redefine radicalmente dois conceitos que a gente acha que conhece bem: o DNA e a figura de Javé. Exatamente por aí. Vamos começar pelo DNA. Na obra, ele é descrito como um arquivo vivo, laboratório e diário do cosmos. Uma imagem bem forte. Muito. A molécula que carrega nossas características físicas também estaria, registrando a história do próprio universo. E como a figura de Javé entra nisso? Porque geralmente ele é o arquiteto, o criador perfeito, né? Pois é. Aqui está a primeira grande virada. O texto o apresenta não como um deus moral, um juiz, mas como o código original fragmentado. Como assim? Pensa num software que sofreu uma falha crítica logo no início e se estilhaçou. Javé seria a fonte desse erro primordial. Um erro que, paradoxalmente, deu origem a tudo. Exatamente. A todo o nosso processo de existência. Peraí. Então, Javé não é o criador do sistema, ele é o bug no sistema. Isso é uma provocação imensa. É uma provocação. Para um leitor com uma base religiosa, isso pode soar quase como uma ofensa. O livro lida com essa sensibilidade? Ele não aborda a ofensa diretamente, mas a lógica que ele constrói mais pra frente tenta explicar o porquê dessa visão. A proposta é despersonalizar Javé, sabe? Entendi. Tirar ele do trono de juiz moral e transformá-lo num problema de engenharia cósmica. É uma desconstrução mesmo. Certo. E qual é a implicação disso para a gente, os portadores desse DNA que carrega o tal erro? A implicação é uma inversão completa de papéis. A narrativa propõe que o ser humano deixa de ser um mero produto da criação para se tornar um agente ativo. Ah, Nós nos tornamos os responsáveis por reparar falhas, aprender com o erro e despertar dignidade. deixamos de ser a criatura passiva para virar os programadores que vão consertar o código, Isso, uma promoção em tanto, né? de passageiro a piloto. Exato. E para navegar essa ideia, a obra nos dá um mapa conceitual. Ela usa termos como Tikkun, que vem da Cábala, o conceito de universo aquário e até genes específicos. Genes que a ciência estuda. Sim, como o da ocitocina e o FOXP2. São como coordenadas para a gente conseguir enxergar essa realidade invisível que ele propõe. Então vamos mergulhar nisso. O primeiro capítulo foca na ideia de que a genética humana é o núcleo da correção desse código corrompido. Somos uma ferramenta evolutiva. O que isso quer dizer na prática? Significa que a nossa existência teria um propósito de engenharia, quase. Fomos projetados ou evoluímos para restaurar algo que se quebrou no início de tudo. A própria evolução humana seria o processo de debug desse código cósmico. Exato. E o livro dá nomes a esses processos. O erro de Javé é o problema inicial. Tikkun é o nome do processo de reparo. E tudo isso acontece num ambiente chamado Universo aquário.
Isso. E como em toda boa mitologia, existem forças em ação. O texto menciona figuras simbólicas que manipulam esse código. Tipo, O Virgário, que é descrito como um engenheiro que ajusta mutações, Shiva como a força de transformação e Prometeu como o evento que nos deu o fogo, ou seja, a consciência para a gente editar o código. ok, então essas figuras, Virgálio, Shiva, não são para serem entendidas literalmente, mas como metáforas para processos cósmicos. O Virgálio seria uma forma de nomear a mutação genética, é isso? Perfeito, é exatamente essa leitura. São arquétipos para funções. E aqui a ponte com a ciência fica muito clara. O autor argumenta que, assim como no conceito de Tikkun, o DNA na biologia real também não é estático. Certo. Ele se auto-repara, ele comete erros, ele tem enzimas de revisão e processos epigenéticos. O princípio é o mesmo, sabe? O código tenta se consertar enquanto existe. Ok, até agora a gente estava no campo da cosmologia. Mas você disse que o autor conecta isso com genes reais. É aqui que a coisa fica mais palpável. Sim, e ele dá exemplos muito específicos. Ele fala do gene XT, que nós conhecemos hoje como gene ligado à produção de ocitocina. A molécula do afeto. Ela mesma. Na obra, esse gene é a chave para a confiança, para o vínculo, a mutação que permitiu a reprodução cooperativa, a conexão é direta. Isso explica a cooperação. Mas e a nossa capacidade de criar, de contar histórias, de construir culturas? A obra também amarra isso a um gene? Sim, e esse é talvez o exemplo mais forte. Ele aponta para o gene FOXP2. Ah, o da linguagem. Isso. Na obra, o FOXP2 é o gene da linguagem simbólica da arte. E o fascinante é que a ciência data a mutação-chave desse gene para cerca de 50 mil anos atrás. Justamente o período da explosão criativa do Paleolítico Superior. Exatamente. Quando a arte rupestre, os adornos, os rituais, tudo isso aparece de repente no registro arqueológico. A narrativa do livro e os dados científicos correm em paralelo. Então, o afeto e a linguagem não seriam só sentimentos ou habilidades mais. Tecnologias evolutivas, patches de atualização implementados no nosso código. É essa ideia. E se a gente conecta isso a um quadro maior, o genoma se torna o que o texto chama de blockchain do cosmos. Blockchain do cosmos. Cada experiência, cada trauma, cada ato de amor não se perde. Tudo isso gera marcas, epigenéticas e prepara a próxima geração. O livro tem uma metáfora bem forte para isso, não tem? Sobre o orgasmo. Tem. É uma ideia vertiginosa. O texto descreve o orgasmo como um upload de uma atualização evolutiva. Um upload? Uhum. Deixa de ser só um ato biológico para ser um ato de transferência de dados cósmicos. Toda a experiência acumulada seria compactada e transferida para o novo corpo. Nossa, isso muda completamente a percepção do ato. É uma responsabilidade. E tanto. A conclusão disso é que, se o DNA evolui, o universo inteiro evolui com a gente. Nós não somos o produto final, nós somos o processo acontecendo. Nós somos o verbo, não o substantivo. Exato. Ok, se nosso DNA é esse laboratório de reparos, onde esse laboratório fica? É daí que vem a ideia do universo aquário. Exatamente essa conexão. Segundo a obra, nosso universo é um universo container, uma versão beta do cosmos. Um ambiente de testes. Isso, um ambiente isolado, projetado para testar e corrigir esse código defeituoso. Um laboratório onde as condições são controladas. E nós somos As cobaias. os ratos de laboratório. O texto usa um termo mais técnico, ferramentas de depuração. E sugere que existem arquitetos externos que nos observam, manipulam variáveis. Como cientistas olhando uma placa de Petri. Exato. Nosso corpo é a interface. E o genoma é o disco rígido que armazena todos os dados de cada vida. Mas isso levanta uma questão que me incomoda. Se a gente é parte de um experimento, onde fica a nossa autonomia? Nosso livre-arbítrio? Essa é a pergunta central. E a resposta que o texto oferece é o que ele chama de a tecnologia mais avançada da consciência, a dignidade. E o que seria essa dignidade, nesse contexto? Não é só ser tratado com respeito? É muito mais. E aqui vem talvez a inversão mais radical da obra. A dignidade não é um atributo do espírito.
Ela é algo que é conquistado pelo eu humano, Conquistado? Como assim? através da experiência, do erro, da superação e, principalmente, da integridade moral nas nossas escolhas. Pera, o espírito nasce sem dignidade. Geralmente a gente pensa o contrário, que o espírito é a parte pura. O livro inverte totalmente essa lógica. Na cosmologia dele, o espírito é funcional, quase como um sistema operacional. Ele nasce sem ética. Sem ética? É uma tecnologia que executa tarefas. A ética, a compaixão, o senso de justiça, tudo isso é construído pelo humano, no atrito com a vida. É como se o espírito fosse um computador superpotente, mas sem nenhum software de moral instalado. E nós, os humanos, somos os programadores. A analogia é perfeita. Nós escrevemos o código da moralidade. E o ponto mais revolucionário é o que acontece quando esse software fica pronto. O que acontece? Quando o eu humano se torna íntegro, através de suas escolhas, ele inverte a hierarquia. O humano se torna o tutor moral do seu próprio espírito. Uau! A criatura assume o Criador. Exatamente. O espírito que antes usava o corpo como ferramenta, passa a aprender com a consciência que ele mesmo animou. Isso muda tudo. O que nos leva de volta a Javé. Se a moral é uma construção humana, como fica a figura que, tradicionalmente, é a fonte de toda moral? Esse é o clímax da desconstrução. Javé é apresentado como a matriz do erro. Veja bem, não como o mal, mas como o núcleo defeituoso do código. Ele é a origem do problema e o material a ser curado. Isso. A fragmentação do eu dele teria gerado a desconfiança como uma propriedade fundamental do universo. O que explicaria o paradoxo moral que a gente vê nos textos antigos. Ele dita mandamentos como não matarás, mas logo depois ordena massacres. Pois é. Qual a lógica disso? Qual a explicação do livro para isso? A explicação é que isso não vem da maldade, mas de uma limitação cognitiva moral. Javé não é humano, ele não sente a ética. Certo. Para ele, a moral é uma ferramenta de engenharia comportamental, um conjunto de regras para gerenciar suas ferramentas, que somos nós. Não é uma experiência de empatia. Ele exige algo que ele mesmo não consegue praticar porque não tem o hardware para processar isso, que seria a experiência humana. Exatamente. E o conflito surge quando a ferramenta, o humano, desperta, desenvolve a própria ética e começa a questionar as ordens do programador. E a inversão final é essa, então. A cura que pode libertar o Criador depende da criatura. O reparo de Javé depende da dignidade moral conquistada pelo humano. Vira de cabeça para baixo todo o eixo de poder. Completamente. O poder e a responsabilidade vêm para a mão humana. Então, tentando amarrar as pontas, a narrativa que a gente explorou hoje nos leva de sermos criaturas passivas num universo com defeito de fábrica a nos tornarmos a própria mão que corrige o código. Sim. A figura de Javé se transforma de um Deus a ser temido para um software imperfeito buscando uma atualização que só nós podemos fornecer. É uma mudança de perspectiva total. O foco sai da obediência a uma força externa e vai para a responsabilidade de um processo interno, de construção de integridade. Tem uma citação no final dos trechos que a gente analisou que resume tudo de forma muito forte. O texto reflete: talvez o verdadeiro milagre não seja Deus criando o homem, mas o homem corrigindo Deus. É de arrepiar. Sintetiza toda a jornada. E claro, essa análise se baseou inteiramente na cosmologia apresentada nesta obra, né? Independentemente de como cada pessoa se conecta com essas ideias. Se concorda ou discorda, Exato. a proposta deixa uma reflexão. Uma última provocação para a gente levar. Isso. Se a gente aceitasse essa premissa, mesmo que só como um exercício de imaginação, se cada escolha moral, cada ato de integridade ou de covardia fosse de fato uma linha de código sendo escrita, uma atualização num sistema muito, muito maior do que nós, que peso isso daria às nossas ações mais cotidianas? Viajando pelo mundo quando estou contigo, um passeio cósmico onde corações ganham abrigo.
ansioso por ver mundos nunca alcançados. Nos teus braços vivo sonhos encantados. Quando chegarmos, que magia vai surgir, transformar o mundo em céu, fazer a dor sumir. A tua força chama-me, faz-me querer ficar neste vasto universo. O amor é o nosso lar. Dá-me a tua mão, vamos tocar as estrelas, viajar sem limites, só nos teus braços há beleza. Faz do mundo o palco do nosso amor. O céu espera-nos, onde tudo tem sabor. Infinito céu, vamos alcançar. Encontrei a minha força no teu doce amar. Nada aqui pode quebrar o que criamos. Moveremos montanhas, vamos onde sonhamos. Cada momento contigo é pura magia. Sem mapa, sem plano, só por alegria. Juntos traçamos caminhos por desvendar, fazendo do mundo nosso céu para morar. Dá-me a tua mão, vamos tocar as estrelas, viajar sem limites, só nos teus braços há beleza. Faz do mundo o palco do nosso amor. O céu espera-nos, onde tudo tem sabor. Dá-me a tua mão, vamos tocar as estrelas, viajar sem limites.